Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre perturbação de ansiedade generalizada. Vamos falar do diagnóstico, do mecanismo de doença, da gestão do doente, algumas mensagens finais para caso e 2 casos clínicos para terminar. Então, relativamente ao diagnóstico. Portanto, comecemos por aquilo que é a definição da ansiedade. Na verdade, a ansiedade não é algo patológico, é algo normal que todos temos e que é uma resposta normal de antecipação ao perigo ou à ameaça futuros. Portanto, é um mecanismo que nos permite também reagir e prever perante uma eventual ameaça no futuro. O problema da ansiedade é quando esta se torna patológica, ou seja, quando foge um pouco àquilo que é o controlo do indivíduo, não é? A diferenciação entre a ansiedade normal e patológica é feita essencialmente pela extensão e pela duração dos sintomas. Aqui o critério mais importante em relação à ansiedade patológica é o facto de se estender a coisas que não são necessariamente perigosas, nem que representam ameaça, portanto, estender-se a situações absolutamente normais e que acabam por gerar esta então ansiedade excessiva, com esta expectativa apreensiva, que é persistente ao longo do tempo, que é irracional. O indivíduo apercebe-se da sua irracionalidade, mas não consegue ter controle sobre ela, com sintomas físicos bem definidos, vamos falar sobre eles, e que causa disfunção. Quando estes critérios estão reunidos por um período prolongado, aproximadamente mais de 6 meses, podemos mesmo falar naquilo que é a perturbação de ansiedade generalizada, que é no fundo aquilo que vamos falar nesta aula e que se define precisamente por isto. Uma ansiedade que é contínua, a intensidade é flutuante, mas que é independente das circunstâncias. Portanto, isto é que é o mais importante. Nas aulas de fobia ou de ansiedade social, temos motivos concretos, não é? Na fobia, os objetos fóbicos, na ansiedade social, as situações sociais ou da avaliação social, e neste caso, na perturbação da ansiedade generalizada, nós não temos causa para que justifique o estado de ansiedade em que o indivíduo se encontra. Portanto, em termos de ansiedade, os sintomas de ansiedade são muitas vezes físicos, apesar de ser um sintoma mental. Há esta sensação de apreensão, de tensão muscular, há uma hiperatividade autonómica, alterações do sono e que pode também, na verdade, estar associada a outros sintomas mentais, nomeadamente a depressão. A obsessividade também aumenta, ou seja, as preocupações com outras coisas, ou sintomas mesmo de despersonalização. A despersonalização é quando o indivíduo sente que parece que não é o próprio, ou que não está, ou desrealização, quando a pessoa sente que aquele lugar lhe é estranho. Há uma certa desconexão entre aquilo que sou eu e a sensação de estar bem. Portanto, é uma sensação de não estar na pessoa que eu sou. Em termos de sintomas físicos, sintomas autonómicos, portanto, do ponto de vista gastrointestinal, há muitos sintomas: boca seca, dificuldades em engolir, desconforto epigástrico. Do ponto de vista respiratório, sensação de dificuldade respiratória, que é muitas vezes assustadora. Do ponto de vista cardiovascular, palpitações, desconforto, sensação de peso torácico. Do ponto de vista genitourinário, o aumento da frequência urinária, desconforto menstrual, tensão muscular, pode dar cefaleias continuadas, a hiperventilação, pois por sua vez leva às tonturas, leva ao aparecimento de parestesias, e aqui as alterações do sono, que efetivamente são muito importantes. Lembrar então que, como diagnóstico diferencial com a perturbação depressiva, cuja insónia é mais terminal, nas perturbações de ansiedade, principalmente nesta, não é? Na PAG, que é a perturbação de ansiedade generalizada, a insónia é inicial. Portanto, a pessoa vai para a cama e descreve muito aquela sensação que a cabeça não para de pensar nas coisas, que só surgem problemas ou questões diárias e que às vezes pedem mesmo por favor, faça com que o meu cérebro deixe de trabalhar para eu conseguir dormir. Os pensamentos são constantes, muito centrados nas ruminações, o sono torna-se muito fragmentado, não reparador e acompanhado de pesadelos. Importante referir que
quanto menos a pessoa dormir, mais ansiosa vai ficar no dia seguinte. Isto tem a ver com o mecanismo também de compensação ou de descompensação da doença, que no fundo o sono permite a redução da ansiedade diurna, o descanso permite a redução da ansiedade diurna, e isto acaba por ser um efeito de bola de neve. A pessoa dorme pior à noite, no dia seguinte vai estar mais ansiosa, vai dormir pior depois, e portanto é um efeito cumulativo também. Ou seja, é muito importante tratar o sono nas perturbações de ansiedade. Depois aqui a parte psicológica, obviamente que está associada a estes sintomas físicos, a antecipação, que é uma antecipação temerosa, digamos assim, a irritabilidade, sensibilidades ao barulho, uma certa inquietação, dificuldades na concentração, estes pensamentos que estão sempre ruminativos à volta de determinadas preocupações ou de várias preocupações, e portanto este acaba por ser um sintoma, uma doença que dá sintomas muito físicos e mentais. Fisicamente, as pessoas quando estão ansiosas aparentam uma face tensa, apreensiva, este franzir da testa, uma postura globalmente tensa, alguma inquietude, há sempre aqueles sinais de estar a bater com o pé ou com a perna, não é? Ou de estar a mexer muito com as mãos, ou de estar a roer as unhas, são sempre sinais de alguma ansiedade que existe, portanto uma certa inquietude, eventualmente pode haver algum tremor, num estado ansiogénico maior. A pele pálida, suores são muito comuns, é muito comum num doente com perturbação de ansiedade generalizada, mesmo na consulta, manifestar estes sinais, portanto estar mais pálido, mais suado, que obviamente mais das mãos, dos pés, mas efetivamente até na face. Ilabilidade emocional, com uma sensação de choro iminente. Às vezes isto é confundido com um quadro depressivo, mas na verdade é só mais o estado de ansiedade que leva a este choro mais fácil, digamos assim, não é obrigatoriamente uma depressão, o facto da pessoa chorar não é obrigatoriamente um estado depressivo, portanto, na ansiedade, mais facilmente a pessoa pode chorar. Em termos de critérios, portanto, no DSM-5 existe esta necessidade de haver ansiedade e preocupação excessiva, pronto, isto é a base, não é? Pelo menos 6 meses. É difícil controlar a preocupação. O indivíduo sabe que aquilo não faz sentido, mas não consegue controlar. Sendo que tem que ter 3 ou mais dos seguintes sintomas, foram estes que nós falámos, está bem? Inquietação, a fadiga, porque isto também é um estado muito cansativo, o estar permanentemente ansioso torna-se muito cansativo para o organismo, dificuldades em concentrar-se, isto é perfeitamente normal, a irritabilidade, a tensão muscular e as alterações do sono, e depois, obviamente, que a ansiedade tem que causar sofrimento ou prejuízo no funcionamento social, portanto, para ser considerada uma doença, uma patologia. Diagnóstico diferencial da perturbação da ansiedade generalizada, portanto, a depressão. É comum a depressão e a ansiedade estarem de mãos dadas, é comum haver um quadro depressivo com sintomas ansiosos e também é comum haver um quadro ansioso com sintomas depressivos, porque na verdade a gente às vezes até é comum. E portanto, como é que nós conseguimos o diagnóstico? No fundo é a sintomatologia mais severa e o que surge primeiro. Muitas das vezes perguntamos aos doentes o que é que pesa mais na balança. Se é a ansiedade, se é a depressão, o próprio doente consegue identificar se sente mais deprimido, se sente mais ansioso, e também podemos perguntar o que é que aconteceu. Primeiramente, se o doente deprimiu e entretanto ficou ansioso e a ansiedade se tem vindo a instalar, ou o contrário, se começou com um quadro mais ansioso, dificuldade em adormecer, etc., e agora já está mais a deprimir. Eu acho que com maior frequência eu vejo este quadro, portanto, começa com uma reatividade mais ansiosa a algum evento, isto nos quadros reativos, não é? Ou seja, reativos a alguma circunstância concreta. Começa com alguma ansiedade, as coisas não estão a correr bem na minha vida, o meu trabalho não está a correr bem, começa a deixar de dormir, como insónia inicial, sempre a cabeça a pensar, com o progredir do tempo também não vou dormindo bem e começa a manifestar sintomas mais depressivos e depois posso desenvolver uma perturbação depressiva. E este é habitualmente o quadro, mas pode surgir ao contrário. Lembrar então que nas perturbações depressivas a ansiedade é geralmente pior de manhã, nas perturbações ansiosas não é tanto assim e haverá casos de ambos os diagnósticos, como estava a dizer. A esquizofrenia é uma doença bastante diferente da perturbação de ansiedade, no entanto, um doente quando está ativamente psicótico está ansioso, manifesta ansiedade física,
porque o estar psicótico é um estado de grande ativação, portanto, uma ativação mais dopaminérgica, mas ainda assim é um estado de grande ativação, de excitabilidade, e o doente mostra ansiedade e fica muito ansioso, né? Pelo facto, imaginem, de vocês sentirem que estão a ser alvos de um complô ou a ser perseguidos e que vos vão matar, isto gera ansiedade, não é? Obviamente. Agora, aqui a diferença é efetivamente a causa, quando nós percebemos que esta ansiedade vem de um conteúdo delirante. Se eu achar que me estão a perseguir e a matar, é natural que eu fique ansioso. Portanto, há até um motivo para aquela ansiedade. É um motivo delirante, obviamente, mas é um motivo. Portanto, não é uma perturbação de ansiedade generalizada em que, à partida, não há sintomas psicóticos, nem de conteúdo psicótico no pensamento. O abuso de substâncias também pode ser. Muitas das vezes o abuso de substâncias relaciona-se diretamente com as perturbações de ansiedade, porque há, digamos, esta automedicação, o recurso ao álcool, à cannabis é muito, muito frequente, o uso de cannabis para dormir, por exemplo, sendo que a própria abstinência destas substâncias, a abstinência do álcool e também da cannabis, dá ansiedade, portanto a pessoa acaba por consumir a substância também para colmatar os sintomas de privação. Portanto, ter atenção também a esta questão do abuso de substâncias que pode acontecer nestes doentes. Depois, a demência. A ansiedade pode ser o primeiro sintoma. Nestes casos, são ansiedade muito sem objetivo e muito bizarras, ou seja, não é bizarra no sentido em que não é... É um sintoma que o próprio doente sente como uma inquietação, não sabe o que é que se passa com ele, tem sintomas físicos, mas não é nada em concreto, pronto. As falhas de memória podem ser interpretadas no contexto da diminuição da atenção, efetivamente, porque na verdade a ansiedade dá alterações da atenção e as falhas de memória podem ser interpretadas nesse contexto, porque nós precisamos de atenção para memorizar. Isto é uma coisa importante, tem a ver com o funcionamento cerebral. Se nós não estivermos atentos a alguma coisa, se a nossa concentração não estiver focada numa determinada coisa, não vamos memorizar da mesma forma do que se tivéssemos a atenção. Portanto, a atenção é o veículo que permite a memorização. Muitas vezes acontece nos doentes com perturbação de ansiedade que acabam por estar completamente dispersos no seu mundo interno, não é? Nas suas vivências, nas suas preocupações. O pensamento acaba por estar por todo o lado e têm dificuldade em concentrar-se e depois com isso têm muitas queixas de memória. Portanto, é normal um doente que tenha perturbação de ansiedade que diga que tem dificuldade em memorizar as coisas, que tem dificuldade em concentrar-se, que parece que o cérebro não está a funcionar bem. Mas no fundo não é um problema de memória de base. A memória funciona e bem, não há nenhum problema com a memória. O que há um problema é com o vetor que facilita a memória, porque a memória é veiculada pela atenção e pela emoção também. Quando nós também temos situações de grande stress emocional ou situações muito, muito felizes, também temos tendência a memorizar estas situações. Por isso é que a aprendizagem deve ser feita até por uma forma mais emocional, ou seja, veiculada a exemplos ou a situações que nos deem alguma sensação emocional. É mais fácil memorizar assim do que ser só uma coisa meramente neutra, digamos assim, do ponto de vista emocional. Depois, todos os doentes de meia idade ou idosos com ansiedade, convém, obviamente, fazer uma avaliação da memória, se tiverem queixas nesse sentido. Doença física, tireotoxicose, obviamente que é uma doença muito relacionada com a ansiedade, não é? Temos um hipertiroidismo. Os doentes, além de manifestarem ansiedade, têm também irritabilidade, taquicardia, inquietação. Às vezes é difícil de perceber o diagnóstico e é importante fazer sempre, não custa nada, mas análises com rastreio. Isso eu acho que na psiquiatria nós dizemos sempre, é muito importante nós sabermos o que é que estamos a tratar e ter a certeza que o doente não tem outra patologia médica que nos esteja a escapar e, portanto, fazer análises tiroideias em doentes psiquiátricos, seja com sintomas de ansiedade, seja com sintomas depressivos, é mesmo muito relevante. Depois os feocromocitomas, a própria hipoglicemia também pode dar sensação de ansiedade e, portanto, há situações médicas que devem ser analisadas caso exista essa necessidade, mas que devem ser feitas para excluir, obviamente, causas secundárias, digamos assim, ou causas médicas de ansiedade. Passando ao mecanismo da doença, portanto, a ansiedade é 2 vezes mais comum nas mulheres. A causa é, obviamente, mista, genética e ambiental. As experiências precoces são muito importantes.
Nós sabemos que há um mecanismo de aprendizagem, portanto, quando habitualmente a ansiedade é uma coisa que passa de pais para filhos, não só pela componente genética que pode existir, mas muito por este modelo de aprendizagem. Um pai ansioso ou uma mãe ansiosa é uma mãe que está sempre a veicular esta sensação de que o ambiente é perigoso para uma criança pequenina. E a verdade é que isto é um mecanismo aprendido e acabam por se tornar ansiosos depois também na sua vida adulta, porque aprenderam que efetivamente têm que ter cuidado com tudo, não podem ir ali, não podem fazer aquilo, olha que isto é perigoso, olha que não sei o quê. Portanto, esta permanente ansiedade acaba por ser transmitida como um modelo aprendido. Portanto, tem este, digamos, este efeito de experiências precoces. Nos contextos de vida, o menor nível socioeconómico, o desemprego, o divórcio, a separação, tudo o que seja situações de vida difíceis são, obviamente, causadoras de ansiedade. E depois estas pessoas mais ansiosas, evitantes, que funcionam muito com este receio da sociedade, dos outros, e que de base já são ansiosas, digamos assim, na sua forma de ser, as pessoas um pouco mais frágeis, acabam por também desenvolver perturbações de ansiedade com maior facilidade. Depois o tal condicionamento, com excessiva ativação do sistema nervoso autónomo. Este condicionamento pode ser por experiências aprendidas em idade precoce, como vos estava a explicar. Depois as teorias cognitivas, certas características de coping ou cognições do doente podem predispor ao PAG, por exemplo, a PAG, perturbação da ansiedade generalizada, esta sensação de fraca autoeficácia, de pouco controle, muito comum das perturbações evitantes, esta sensação de grande fragilidade perante o mundo, perante os outros, gera muita ansiedade, porque tudo o resto é perigoso, não é? Se nós pensarmos, se eu me sentir uma pessoa muito frágil ou incapaz, tudo aquilo que se me apresente vai ser difícil e, portanto, esta sensação acaba por se generalizar em ansiedade. Depois, os vieses cognitivos, não é? Preocupação sobre o preocupar-se, isto é uma coisa interessante, que às vezes é um bocadinho maçadora nestas pessoas, porque na verdade às vezes preocupam-se pelo facto de estarem preocupadas, portanto, eu devia relaxar em relação a isto, mas já estão a fazer um drama por estarem preocupadas com aquilo e, portanto, às vezes é esta percepção. Na PAG isto é muito comum, portanto, há esta quase este viés cognitivo sobre o que é o perigoso ou não é perigoso, etc. Portanto, é uma preocupação claramente excessiva. Depois existem as teorias psicanalíticas, que estão aqui meramente também, pronto, uma forma de explicar mecanismos cognitivos que podem explicar este tipo de perturbação. Estes conflitos intrapsíquicos entre a sobrecarga do ego por ativação específica. O ego, digamos que é a nossa casinha, é o que reside de uma forma subconsciente, é o que nós somos do ponto de vista subconsciente, e este ego pode ser mais forte, pode ser mais fraco, pode ser mais robusto face à adversidade, pode ser mais frágil e lá está, quando ele é ativado de uma forma excessiva, ou seja, quando há uma sobrecarga face à sua estrutura, porque tudo depende da estrutura egóica, o mundo exterior pode ser visto como uma ansiedade, que é a ansiedade realística. Os níveis instintos do ID, isto tem a ver, os níveis instintivos têm a ver com os nossos próprios níveis de preocupação, esta ansiedade mais neurótica, com a nossa vitalidade, digamos, se eu estou bem, se eu não estou bem, se tenho alguma doença, se não tenho alguma doença, portanto, é aquela ansiedade muito relacionada com o funcionamento instintivo, intrapsíquico, não é bem isto que eu queria dizer, mas no fundo não estou tão preocupada com a minha realidade, estou mais preocupada com o que se passa dentro de mim, pronto, talvez seja isto. Portanto, nós chamamos muito este neuroticismo. Depois o superego, que no fundo está mais relacionado com esta ansiedade moral que pode existir. No fundo, nós temos os vários níveis. Temos o ego, o superego é o regulador moral. Portanto, o ego, digamos que está numa estrutura subconsciente, que tem coisas moralmente aceitas, não moralmente aceitas, etc. Pronto, Freud explicava isto. E depois havia o superego, que é no fundo uma barreira, que é o filtro, não é? Daquilo que depois efetivamente passa para o consciente. E o superego, se não estivesse relacionado, portanto, se houvesse um conflito intrapsíquico, poderia levar então ao aparecimento desta ansiedade moral, chamada de conflitos morais intrapsíquicos. Sei lá, por exemplo, pode ter a ver com
uma sensação de uma ansiedade, de uma agressividade perante alguém que não era suposto, portanto, uma sensação de agressividade para com uma mãe, para com um pai, que depois tem que ser travada a nível do superego, porque moralmente não é aceito aquele tipo de pensamento ou de agressividade, ou de energia dirigida a um progenitor. Pronto, portanto, coisas assim deste tipo. A falha do desenvolvimento de mecanismos regulatórios na infância. Isto acaba por ir aqui muito àquilo que eu tinha dito inicialmente, dos mecanismos aprendidos, e isso é efetivamente verdade, que pode estar implicada, bem como as relações de insegurança com os pais, o conflito que gera então este conflito a adultos mais suscetíveis e com experiências mais ansiogénicas. Portanto, é este perfil muito de ansiedade que pode ser aprendido através do modelo parental. Depois, mecanismos neurobiológicos. O envolvimento cortical nos processos de ansiedade justifica o papel das cognições na sua gênese. O que é que isto significa? Nós temos estruturas que estão envolvidas, nós sabemos que há estruturas corticais que estão envolvidas no processo de ansiedade e por isso é que existem cognições, não é? Porque as estruturas corticais, nomeadamente frontais, etc., têm envolvimento, e pré-frontais, têm envolvimento com as cognições, com o nosso raciocínio, com o nosso pensamento, e como elas estão envolvidas na gênese desta doença, obviamente que então também é uma doença do pensamento, digamos assim, e das cognições que estão associadas. Depois existe envolvimento de outras estruturas mais subcorticais, como a amígdala. A amígdala é aquela estrutura muito associada ao medo, à ansiedade, à agressividade. Ela recebe informação do tálamo e do córtex superior, do córtex cingulado anterior, que é um córtex também do frontal, e desta região somatosensorial, e que acaba por fazer a gestão desta informação, e ela estando envolvida pode sinalizar, ou pode, no fundo, ao receber mais informação, uma maior carga de informação acaba por ser mais ativada e dar esta sensação de maior ansiedade e de medo. O hipocampo, que tem a ver com as memórias, não é? Que pode levar à hiperativação de estímulos neutros. Isto pode ter a ver com a memória, pode ter a ver com experiências de vida, de uma forma generalizada. Depois, os neurónios noradrenérgicos, muito relacionados com os sintomas físicos também, que aumentam a ativação e a ansiedade. Os neurónios serotoninérgicos têm um efeito mais complexo. Existe um sinal na presença de estímulos ansiogénicos, mas também são contentores de respostas comportamentais desajustadas. Mas neste caso, nós sabemos que a parte serotoninérgica há de estar afetada porque o tratamento faz-se com fármacos serotoninérgicos, não é? Portanto, claramente há uma desregulação da resposta serotoninérgica. Um dos efeitos da serotonina é a pessoa sentir-se mais tranquila, mais calma, e pode ter a ver com isto, porque eles são importantes para conter respostas comportamentais. E depois os receptores GABA, que são essencialmente inibitórios e que reduzem a ansiedade e que neste caso também provavelmente estão implicados de alguma forma, como temos vindo a ver que em várias doenças mentais existe um déficit de inibição GABA. E depois o córtex pré-frontal, que tem a ver mesmo com estas questões mais cognitivas, mais racionais, os mecanismos de coping, etc., que muitas vezes depois têm que ser trabalhados através da terapia cognitiva comportamental. Portanto, a gestão do doente, do ponto de vista do tratamento, pode passar por medidas não farmacológicas e por farmacológicas. A autoajuda, a psicoeducação, as técnicas de respiração são muito importantes, o treino de relaxamento é muito importante, o mindfulness, as terapias cognitivo-comportamentais. Há muita coisa destas técnicas na internet, nas aplicações. Então, aplicações agora para isto é realmente muito fácil de sugerir aos doentes. Existe o Calm, existem outras aplicações e que podem ser... são técnicas que podemos ajudar. A técnica de respiração é muito importante mais no pânico, depois falaremos disso nessa aula. E depois a farmacoterapia, temos então os SSRIs, como primeira linha. Começar sempre com doses mais baixas do que o normal, ou então preferir uma titulação mais lenta, por exemplo, fazer meio comprimido, mas em vez de ser uma semana, ser 2. Isto porque, na verdade, os antidepressivos aumentam transitoriamente a sensação de ansiedade e num doente que já está neste ponto de ansiedade pode ser desconfortável por haver um agravamento clínico e pode levar mesmo o doente a deixar a medicação.
Manter durante 6 meses após boa resposta, para evitar recaídas. Se após 12 semanas não tivermos efeito, então aquilo que é aconselhado é o switch para outra classe, o SNRI, como a venlafaxina é uma hipótese, e também ou iniciar terapia. Bons fármacos para a ansiedade, a sertralina, oxetilopram, paroxetina. A fluoxetina eu não adoro, na verdade, ele está, porque também estava na bibliografia. O problema da fluoxetina é que é ativador, é um fármaco, é um CCR muito ativador, e às vezes nestes doentes que já têm um perfil de ativação grande, a fluoxetina ainda pode ser mais desconfortável. Portanto, é daqueles que eu realmente, dentro dos SSRIs, não seria a minha primeira escolha. Mas o citalopram, a sertralina, a paroxetina é um ótimo medicamento para a ansiedade, é muito, muito, muito bom. O citalopram também é bom. O problema da paroxetina, já falei dele nas perturbações depressivas, é o facto de ser muito difícil depois de tirar. Quer dizer, nós conseguimos efetivamente tirá-lo, mas ele tem um efeito de pastilha elástica. O doente não consegue, portanto, o fármaco cola ao doente e depois há muitos sintomas de descontinuação, não é fácil de retirá-lo. Depois, ansiolíticos, benzodiazepinas são muito importantes nas perturbações de ansiedade. Nós não devemos ter medo de usar as benzodiazepinas desde que o façamos com o cumprimento das regras habituais, que é obviamente não fazer abuso, fazer um tratamento a curto prazo, numa fase inicial de sobreposição com tratamento com SSRI, tem mais do que indicação para isso. Tentar não expor o doente a um tratamento superior a 3 semanas, 4 semanas e preferencialmente preferir moléculas que têm um perfil de ação mais longo, que estão muito menos relacionadas com dependência, nomeadamente o diazepam, o mexazolam, que é o sedoxil, clonazepam, que é o rivotril, são todas boas opções para medicar o doente. Muitas vezes aquilo que eu faço com os doentes quando iniciam benzodiazepinas é no fundo dar-lhes a opção de escolher quando é que devem tomar a molécula, dou-lhes um limite máximo de comprimidos, no fundo pode fazer até 3 vezes por dia, por exemplo, escolha momentos em que esteja verdadeiramente ansioso para fazer, se agora nesta fase inicial, por exemplo, preferir fazer à noite para dormir melhor, e aqui já estou, no fundo, a jogar em duas frentes, não é? Que é para ajudar a corrigir o sono e a reduzir a ansiedade, e isto é uma técnica eficaz, e assim não tenho que estar a medicar o sono com mais nada. Muitas vezes é suficiente reduzir a ansiedade, mesmo não sendo benzodiazepinas propriamente hipnóticas, como por exemplo o lorazepam. O facto da pessoa reduzir a ansiedade, por exemplo, toma um comprimido ao jantar, quando vai para a cama já está sob o efeito do comprimido e acaba por estar mais tranquila, e essa tranquilidade permite que o sono surja de forma natural. E portanto não temos que estar aqui a medicar com mais nada. E depois o próprio sono é restabelecedor e é terapêutico, portanto acabamos por melhorar o doente nesse aspecto. Depois temos este fármaco, a buspirona. A buspirona é uma molécula que tem um perfil diferente da ação das benzodiazepinas, eu falo dela nas aulas de sedativos e hipnóticos. Tem muito menor potencial aditivo, não tem um potencial aditivo, tem que ser feita até 3 vezes dia e demora bastante tempo a fazer efeito, portanto temos essa desvantagem. Eu gosto de utilizá-la em pessoas que realmente tenham aquele perfil de ansiedade ango-evitante, não é? Que são pessoas ansiosas, evitantes, pessoas que já desde a infância que são muito ansiosas, já desde a adolescência tinham dificuldades em se relacionar, são pessoas mais frágeis, e portanto essas pessoas que realmente vão ter sempre algum nível de ansiedade de funcionamento, a buspirona acaba por ser uma boa opção, porque conseguimos reduzir um pouquinho a ansiedade sem estar a induzir dependência no doente. E depois a pregabalina, a quetiapina, em determinados casos são boas opções, até mesmo, não está aqui, mas até mesmo a olanzapina, numa dose muito baixinha, ao deitar, pode ser muito bom para travar o processo de ansiedade. Permite que o doente durma, porque ela é muito sedativa, e faz ali no fundo um travão. Durante uns diazinhos fazer aquilo não é muito tempo, é só para conseguirmos regular o sistema novamente. No fundo é aquele travão extra. Mas pronto, a quetiapina tem o mesmo efeito. A pregabalina é também chamada lírica e é um medicamento usado também naquilo que é o tratamento de dor neuropática e que ajuda na sua regulação. Ela tem uma regulação através dos canais de cálcio, tem um mecanismo diferente, mas que facilita a neurotransmissão GABAérgica, ou seja, tem um potencial inibitório que ajuda apesar de não atuar diretamente como nos receptores GABA, como as benzodiazepinas, acaba por facilitar esta neurotransmissão e acaba por ter um efeito também de ansiolise, portanto, de redução da ansiedade.
Em relação à gestão do doente, portanto, sintomas compatíveis com perturbação de ansiedade generalizada, é sempre muito importante explicar o que é que se passa com o doente, eles muitas vezes vêm muito preocupados, informar-se sobre as opções de tratamento. Podemos iniciar a medicação de curto prazo, nomeadamente benzodiazepinas de longa ação, como aquelas que nós falámos, com perfil bem tolerado. O Sedoxil é uma opção, o Rivotril é uma opção, o Diazepam é uma opção. Atenção ao alprazolam. O alprazolam era muito prescrito, porque o alprazolam, que é o Xanax, era, digamos, quando foi lançado, foi assim a benzodiazepina espetacular, não é? Porque era ótima no controle da ansiedade, não tinha sedação, portanto não causava sono, e era espetacular. E na verdade esta prescrição foi-se mantendo. O problema do alprazolam é que efetivamente, apesar de ser ótima para tratar a ansiedade, porque realmente é muito eficaz, tem um efeito de dependência muito grande. E portanto eu recomendo-vos que, apesar de ser uma linha certa, em termos de prescrição, que depois clinicamente tenha cuidado com ela, porque efetivamente nós podemos induzir, por exemplo, em mulheres jovens ou homens jovens, estar a induzir uma dependência de benzodiazepinas, porque realmente o alprazolam cria bastante dependência. Depois o início de medicação com SSRI ou SNRI, lembrar-se sempre que a medicação demora tempo a fazer efeito. Isto é muito importante explicar ao doente, nomeadamente também explicar que pode haver no início um ligeiro agravamento ansioso, não convém dizer que é muito, porque senão os doentes não vão tomar a medicação, e também não é muito, na verdade, mas pode haver sim um ligeiro agravamento ansioso e que realmente a sensação de melhoria só vai surgir ao final de 2-3 semanas. Depois o início de psicoterapia, que também é depois das ferramentas mais importantes e que nos permite um tratamento a longo prazo, muito mais virado para as cognições e para estas cognições que o doente percepciona como perigosas, tanto as próprias cognições como aquilo que percepciona no mundo como perigoso, não é? E portanto tentar fazer uma reestruturação cognitiva sobre estas ideias que muitas vezes estão presentes já desde há muitos anos. E depois lembrar sempre que as benzodiazepinas também têm de ser feitas de uma forma com início, meio e fim, não é? E portanto lembrar sempre que temos um limite de benzodiazepinas, portanto o doente pode manter os SSRIs, mas fazer o desmame de benzodiazepinas neste período. E pronto, algumas mensagens para casa. A ansiedade é uma resposta normal de antecipação ao perigo ou ameaça futuros, portanto a ansiedade em si não é patológica, não é por eu estar ansiosa que estou doente, não tem nada a ver. Quando se apresenta de forma excessiva, persistente, irracional, com difícil controle, com impacto funcional e que cursa de forma independente das circunstâncias, por mais de 6 meses, então falamos de uma perturbação de ansiedade generalizada. Temos sintomas físicos muito comuns, temos sintomas psicológicos também muito comuns. Então, no fundo, tem aqui tudo aquilo que nós falámos na aula. Etiologicamente, os mecanismos genéticos são importantes, mas os ambientais também. Lembrar das experiências precoces, daquilo que são as aprendizagens feitas pelo modelo parental, situações de stress da vida que também tenham tido, as próprias características de personalidade do indivíduo e depois as modificações neuroquímicas que possam estar associadas. O tratamento ideal passa pela psicoterapia, pelos fármacos, que os SSRIs sempre em primeira linha, com benzodiazepinas, tentar limitar às 6 semanas, pode ser 4 semanas, mas as 6 semanas como limite, vá. A buspirona, a pregabalina, a quetiapina, portanto são tudo fármacos que depois podemos utilizar. Poderá eventual switch para tricíclicos, caso realmente haja uma falência com o SNRI, mas isto digamos que já é numa linha bastante para a frente, digamos assim. Qualquer doente tendencialmente ansioso pode permanecer mesmo com terapêutica farmacológica e não farmacológica adequada. Portanto, é importante haver um acompanhamento regular para prevenir recaídas. Isto são aqueles doentes que, quando o doente tendencialmente ansioso, significa que é o doente que tem já características da sua personalidade que predispõem ao aparecimento de perturbações ansiosas. E que obviamente depois tem que manter um acompanhamento regular.
E é sempre lembrar que a atuação precoce é fundamental para o prognóstico, isso aplica-se a todas as doenças, eu acho que da medicina, não é só na psiquiatria, não é? Portanto, reconhecer precocemente, tratar precocemente, impede que haja uma maturação de sintomas e que estes se cronifiquem ao longo do tempo, porque depois aí sim é muito mais difícil de tratar. Portanto, passamos aos casos clínicos. Primeiro caso, um homem de 43 anos, que é professor de piano, vem ao consultório de psiquiatria por sensação de irritabilidade crescente, ansiedade e tremor desde há 6 meses. Relaciona este constante nervosismo com emagrecimento, diarreia, cefaleias e palpitações, não conseguindo identificar o porquê de se sentir assim. Revela preocupação com o tremor, dado que alguns alunos já notaram, o que o deixa ainda mais nervoso. Nega sintomas compatíveis com pânico. O tremor das mãos é do tipo misto, mais notório em repouso. De antecedentes psiquiátricos, teve um quadro depressivo há 3 anos, a quando do seu divórcio. Foi medicado com citalopram, que descontinuou há cerca de 1 ano. Diz que se sentiu muito melhor e mais calmo com este medicamento, pelo que pede a sua reintrodução. Não tem medicação habitual, não fuma, não bebe, não tem restrições alimentares. Temperatura está normal, frequência 106, frequência cardíaca respiratória 17, pressão arterial 142/90, IMC 32.8. Ao exame objetivo observa-se um bom estado geral, ansioso, mas com face extensa. Observam-se mucosas coradas e hidratadas, a auscultação cardíaca revela taquicardia e o restante exame físico está dentro da normalidade. Qual seria a primeira abordagem mais indicada? Referenciar à psicóloga para iniciar psicoterapia e aprender técnicas de relaxamento, medicar com propanolol 10 mg antes das aulas, investigar causas médicas para o quadro clínico descrito, reiniciar citalopram 10 mg ao pequeno almoço ou iniciar exercício físico de alta intensidade até 3 vezes por semana. Portanto, neste caso em particular, as causas médicas eram fundamentais ser investigadas, nomeadamente não existe tanto esta preocupação relativa às cognições, ou seja, ele não compreende porque é que se sente assim, não há aquela sensação de que eu estou ansioso e estou preocupado porque estou ansioso. Ele sente-se mal fisicamente, sente-se irritado, sente-se a tremer, e há um quadro com predomínio de sintomas de ativação autonómica, mas sem este componente cognitivo associado. Portanto, não há nada na história que nos permita perceber que é um indivíduo que tenha propriamente um pensamento ansioso sobre alguma coisa. Porque é que as outras linhas não estariam tão corretas? Portanto, referenciar à psicóloga para iniciar a psicoterapia. É importante, obviamente, técnicas de relaxamento, são muito importantes em doentes ansiosos, até de base, e são ferramentas úteis para lidar com situações de maior ansiedade no futuro, mas neste caso não seria a primeira abordagem. Portanto, eu, sem esclarecer o quadro clínico, não posso apenas mandar para a psicologia. Depois, o Inderal, que é o propanolol, é importante, ele efetivamente ia reduzir o tremor, portanto, fisicamente, ele reduz a taquicardia, reduz o tremor, reduz este componente mais autonómico, mas não ia tratar a causa, ou seja, nós não íamos estar a fazer nada, íamos estar a tratar o doente. O Inderal, que é o propanolol, usa-se muito para aquilo que é a ansiedade performance, mas a ansiedade performance tem um componente cognitivo muito intenso. A pessoa efetivamente diz que fica ansiosa porque vai estar submetida a uma avaliação, ou seja, reconhece que aquele estado físico, que aquele estado de ansiedade se relaciona com uma determinada performance. Ou seja, uma apresentação na escola, ou seja, uma oral, ou seja, um teste, ou seja, uma situação socialmente em que a pessoa não vai estar confortável, mas a pessoa identifica isto, não é? O que não tem nada a ver com este caso. Portanto, o propanolol ajuda a tratar esta parte, não é? Ou seja, colmata estes sintomas de ativação autonómica associados àquela situação ansiogénica, mas não trata efetivamente nada. Reiniciar o citalopram poderia ser uma opção se nós tivéssemos feito a exclusão de causas médicas primeiro, porque na verdade há muitos sintomas médicos associados, a diarreia, a taquicardia, a tensão ligeiramente aumentada, portanto havia muitos indícios de que aquilo poderia não ser um quadro unicamente psiquiátrico.
E o exercício físico de alta intensidade, efetivamente, isto foi uma coisa que eu não falei ao longo da aula, mas que é muito importante, é o exercício físico. O exercício físico das estratégias que maior controla a ansiedade, que tem mais impacto no controle da ansiedade, e portanto é fundamental ser recomendado a toda a gente, independentemente de ter uma perturbação de ansiedade generalizada ou não. Não tem de ser de alta intensidade, mas deve ser 3 vezes por semana. Aquilo que está mais preconizado é de média intensidade, 3 vezes por semana. E poderia ser uma recomendação, sem dúvida, mas novamente também não iríamos abordar propriamente. É uma estratégia que sim, que é útil sempre, mas que não iria ao fundo da questão, não é? Não iria perceber efetivamente o que é que se estava a passar com o senhor. Depois, caso clínico número 2, jovem de 19 anos, acompanhado em consulta de psiquiatria com o diagnóstico de fobia social desde a adolescência. Desde que iniciou a faculdade, descreve agravamento de ansiedade em contexto social, mas igualmente durante o dia, em situações não sociais. Descreve múltiplas preocupações. Eu agora já não me consigo sentir normal, sinto-me sempre tenso e preocupado com coisas simples, ir abastecer o carro, ir ao supermercado. Tenho medo de me esquecer do que tenho para fazer, a minha cabeça não para, mas não funciona bem. No passado foi medicado com citalopram, com melhoria dos sintomas da fobia social. Por autoiniciativa, retomou o citalopram, mas duplicou a dose inicial para 20 mg. Achava que passava mais rápido, portanto ele próprio começou logo com a dose de 20 mg. Mas não tolerou. Sem antecedentes médicos ou psiquiátricos relevantes e tem um pai com alcoolismo. Por que motivo o doente não terá tolerado uma dose inicial de citalopram 20 mg? Porque ficou com muito sono, uma sonolência intensa durante o dia, porque começou com cialorreia e lacrimeiros, porque teve um agravamento das suas capacidades cognitivas, porque aumentou a sua fobia social ou porque teve um quadro gastrointestinal de diarreia, náuseas e vômitos. A resposta correta é a linha E. Portanto, nós temos o sistema neuroentérico, não é? O sistema gastroentérico, em que tem muitos neurónios e digamos, o contacto direto com o fármaco a nível do intestino leva a uma libertação serotoninérgica imediata. Se isto for numa dose muito elevada, temos sintomas gastrointestinais quase de certeza. Pode ser vômitos, pois isto leva muito ao aumento do peristaltismo. Vômitos, diarreia, náuseas, intolerância, a pessoa parece que está sempre nauseada, mesmo não tendo até comido nada e portanto, nesta dose, para um doente que já é ansioso e começar logo, a dose normal é 10 mg. A dose de início convém ser 5, pronto, para terem uma ideia. Portanto, 20 mg era logo assim uma dose muito alta para começar o tratamento. Mas há doentes que fazem isto, não é? Que já conhecem o fármaco de alguma forma, anteriormente pedem a receita, isto acontece com frequência, e depois manejam consoante aquilo que acham que era o que faria sentido. Pronto, estava muito mal, vou tomar um bocadinho mais. E pronto, temos que explicar que não é assim que as coisas funcionam. Porquê é que as outras alíneas não... Portanto, porquê é que as outras alíneas não estão corretas? Sonolência intensa, não há uma relação clara com SSRIs, o cialorreia lacrimais também não, agravamento das capacidades cognitivas também não, porque não é um sedativo propriamente, e aumento da fobia social também não é? Poderia haver um aumento da ansiedade, sim, poderia ficar com o agravamento da sua sintomatologia de base, mas se ficar com mais fobia social, não seria propriamente esperado por ter feito umas doses de citalopram mais elevadas. E pronto, espero que tenham gostado da aula. Obrigada. Bom estudo a todos e obrigada.